Por favor, subam ao palco os debatedores. Paulo de Castro Reis, diretor da Câmara Comércio Brasil-Canadá. Luia Barbakov, presidente do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. José Carlos de Almeida, secretário de Turismo de Gramado. E também convidamos o palestrante Michel Lemieux. A todos vocês, uma boa palestra. Bom dia. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. E esse é um momento muito especial, onde eu gostaria de apresentar o Michel, mas gostaria de chamar a atenção para o fato que foi uma missão da cidade de Gramado, liderada pelo prefeito, no final do ano passado, que abriu a oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Nessa missão, a prefeitura, representantes da prefeitura e empresários tiveram a oportunidade de conhecer algumas novidades, tecnologias apresentadas no Canadá, onde a Câmara procurou montar uma programação mostrando soluções para cidades inteligentes e para o fomento de turismo. E a partir daí recebemos o convite de apoiar esse evento e trazer o Michel Lemieux, que é uma pessoa que eu vou apresentar agora e que vai compartilhar suas ideias aqui conosco hoje. A originalidade das extraordinárias criações de Michel Lemieux tem surpreendido plateias desde 1979, quando se formou na Escola Nacional de Teatro do Canadá. Já em 1982, as criações de Lemieux misturavam músicas, imagens, performance e projeções no palco. Além de criar sua marca indelével na cena nacional do Canadá, seus espetáculos L'Œil, Rechargeable e Solid Salad foram as primeiras produções de Quebec a realizarem turnê mundial. Desde então, esse multifacetado artista desafiou classificações. Criador, diretor, compositor, artista e cinegrafista, Lemieux está na vanguarda da arte. Criador de espetáculos Cirque du Soleil, hoje ele fala sobre criatividade e inovação a partir de seus projetos artísticos, entre eles, um dos mais incríveis, o magnífico Cité Mémoire, que apresenta, projetado em toda a Velha Montreal e o Porto Velho de Montreal e o Hotel Fairmont de Queen Elizabeth, um trabalho que é reproduzido nas paredes que nos cercam, no chão em que andamos, nas árvores que molduram o nosso presente, mostrando a história do local. Um espetáculo que permite às pessoas conhecerem, através da interatividade, histórias passadas de sua própria cidade. Com vocês, Michel Lemieux. Merci, thank you everyone to be here this morning. Obrigado a todos por terem vindo aqui hoje de manhã. Como o Paulo já mencionou, eu tenho feito criações. Na verdade, meu pai me disse um dia, ele foi a um dos meus grandes espetáculos do Cirque du Soleil, era super grande, com gente para cá e para lá. Aí ele disse, olha só, é ótimo, mas eu vi que no seu quarto, quando você era uma criancinha, você já fazia isso com bonequinhos, ou com lanternas, com fantoches, mas a criação é a mesma. Então, eu, na verdade, nunca imaginei que eu tinha começado isso lá atrás, e que realmente era uma continuidade, na verdade, desde que eu era criança. Agora os meus brinquedinhos são maiores, às vezes meus brinquedos são como uma cidade, que é um brinquedão, mas, na verdade, é a mesma ideia, assim, lúdica, ou seja, se expressar. Como criança, eu brincava com um papelão, uma caixa de papelão, e, às vezes, os meus brinquedos são bem específicos, ou especificados pelo produtor. O Cirque
du Soleil produz shows incríveis. E o Cirque du Soleil, todo o espetáculo do Cirque du Soleil é dirigido por diretores diferentes. Eu fiz 3 para eles e outros grandes diretores trabalham lá. E todos nós temos a nossa própria carreira fazendo teatro, fazendo óperas e também shows de dança, balé. E às vezes também a gente trabalha pelo Cirque du Soleil. No show do qual mostrei trechos para vocês, a primeira ideia foi recriar, nos inspirarmos para um espetáculo baseado no filme Avatar, do James Cameron. Então nós nos encontramos com o James Cameron. Aí ele disse, olha só, façam um espetáculo que quiserem. Podem inventar coisas novas e talvez eu use, quem sabe, algumas das suas ideias no meu próprio filme, no meu próximo filme. Tem que falar mais alto? Tá bom. Bom, vamos dar uma olhada então agora em alguns trechos do Toruk, que é o nome do espetáculo. Foi inspirado no Avatar, mas a história do Toruk acontece 3.000 anos antes do filme Avatar. Ou seja, não há humanos, é só naquele planeta lá. E é um pouquinho de mistura entre Avatar e Cirque du Soleil. So it's to show that tour for 4 years, and it's finishing in London this June. Just to tell you, all the setting is great. So all the colors. Sinto muito, mas com o som do vídeo não há como ouvir o palestrante aqui da cabine. Eu só escuto aqui o som do vídeo. Bom, aí, cortaram o som agora. Eu dirigi toda a parte das imagens que eram projetadas. Bom, eu não sei se teve aqui no Brasil, esteve lá na Cidade do México, foi um enorme sucesso. É um espetáculo para 10.000, 12.000 pessoas. É feito em estágios. Então, em lugares realmente grandes, é para bastante gente. E, como eu disse, já está aí na estrada há 4 anos e vai terminar no próximo mês de junho, lá em Londres. Se tiverem a chance de, por acaso, estarem em Londres, semana passada foi em Moscou, não foi? Na verdade, esteve em vários países, mas o que me traz aqui hoje de manhã é esse projeto aqui, Cité Mémoire. Provavelmente é a maior projeção de vídeo do mundo. Bom, deixa eu mostrar para vocês alguns trechos e depois eu posso falar sobre isso. In the streets of the old Montreal. Nas ruas da velha Montreal.
So the basic of that project Então, a base desse projeto foi a seguinte: Montreal estava celebrando o seu aniversário 375 anos. Isso foi lá em 2017. the city E a cidade e um promotor pediu para mim e para o Vitor para fazer alguma coisa para comemorar então o aniversário de fundação de Montreal. 25 anos antes, para o aniversário de 350 anos da cidade, nós criamos um desfile numa rua importante lá da cidade, um boulevard, que é muito simbólica, porque no leste temos os franceses e no oeste os ingleses, e essas ruas têm muita diversidade, muitas origens diferentes. Então é a rua que liga Montreal. Então nós criamos esse desfile noturno. Isso foi em 92, com milhares de participantes, todos carregando as suas próprias luzes, com carrinhos com bateria, etc. Foi um projeto maluco, com 200 mil pessoas nas ruas. E 25 anos depois, eles nos pediram que fizéssemos algo. A gente não queria fazer outro desfile. E em Montreal, há muitos festivais. Nós temos um grande festival, que é o Festival de Jazz de Montreal, que é o maior festival de jazz do mundo. Temos um festival de comédia, temos festival de teatro, de dança, há muitos festivais. Então, nós pensamos, não vamos fazer outro festival. O objetivo era falar da história. Nós achamos que história é entediante, especialmente os jovens. Eles acham que história é um livro velho, empoeirado, e na verdade não tem interesse pela história. E então nós nos reunimos com os amigos no jantar. Aí tem um rapaz lá, 14 anos. Aí ele disse: a história é uma chatice, o meu professor de história é chato, é tudo muito chato. E aí durante o jantar começamos a falar da época medieval, especialmente a batalha dos Hunos lá. Começou a falar de uma batalha, aí os adultos começaram a se olhar. Como assim? Você está falando disso? Acha que a história é chatice, mas você conhece sobre essa batalha? É que eu jogo um videogame que é sobre essa batalha. Por isso que eu sei tanto sobre essa batalha, sobre fato histórico. Aí nós nos dissemos, tá bom, a história na verdade não é chata, é a forma como a apresentamos às pessoas, ou às crianças, aos adolescentes, e a forma como apresentamos a história para os adultos. Então, como é que nós podemos apresentar a história de forma tal que, na verdade, acenda a imaginação das pessoas, ao invés simplesmente de chatear as pessoas, tendo que decorar dados, datas, etc. Não, a história não é isso. A história significa o quê? Os nossos ancestrais tinham as mesmas emoções que nós temos hoje. Eles não tinham celular, eles não tinham essa tecnologia, mas eles eram iguais a nós. Como criar, então, uma ligação emocional entre nós e as pessoas que já estão mortas há séculos? Então, a gente foi para a parte antiga da cidade, uma parte linda que foi preservada, e há 25 anos, a velha Montreal, todas as lindas fachadas foram reformadas, com uma iluminação linda. É lindo. Então nós fomos lá e dissemos, tudo bem, isso já é em si uma experiência imersiva. Montreal é uma cidade bem moderna, mas aqui temos casas, prédios que têm séculos. Os europeus, quando vão para a velha Montreal, não ficam lá muito impressionados, porque na Europa, é claro, tem tanta história. Agora, os americanos, quando eles vão para a velha Montreal, eles ficam surpresos, porque para onde você olha, tem história. Então, nós dissemos para nós mesmos, olha só, numa cidade na qual já há lindas fachadas, onde há muita publicidade, nas cidades modernas, tem muitos telões,
piscando, vendendo coisas, publicidade. Então, como é que poderíamos fazer algo sem poluir ainda mais? Nós não queríamos simplesmente aumentar ainda mais a poluição visual da cidade. E caminhando pelas ruas, nós deixamos com que os edifícios falassem conosco de forma poética. E além de cada linda fachada bem iluminada, tínhamos detalhes históricos, era tudo muito lindo. E temos também o que chamamos de parede cega, ou seja, sem iluminação, parede sem janela, sem porta, simplesmente uma parede, um paredão. Então, cada bela fachada tem perto de si essas paredes cegas. Aí pensamos, vamos projetar nessas paredes e vamos imaginar que a memória, a alma das pessoas que fundaram a cidade e que viveram essa cidade, que construíram essa cidade, digamos que a alma delas ainda está aí, nas pedras, nos tijolos das paredes. E aí eles saem pela parede para contar um pouquinho da sua própria história. Então, em 2016, nós abrimos 20 tableaus, que são como imagens animadas. São em 20 locais diferentes, onde temos projeções gigantes. Eu vou mostrar para vocês a maior parede cega em Montreal é o tribunal. Eu espero que não seja algo simbólico. A gente espera que a justiça não seja cega em Montreal. Então nós projetamos lá. Então esse Tribunal de Justiça tem 22 metros de altura e a gente vê lá os personagens gigantes saindo, indo para Montreal. É claro que Montreal, então as pessoas viajaram pelo oceano para chegar até lá. Vemos aí o fundador. É claro que havia muitos índios lá, muitos indígenas antes da chegada dos europeus. Então a ideia foi essa: usar então o prédio não só como uma tela, mas fazer com que personagens gigantes aparecessem na cidade. A ideia é olhar para a cidade ao mesmo tempo que você olha para esses personagens. E nesses grandes painéis, nessa maior parede que nós usamos, temos aí esses 375 anos de história. E vemos aí pessoas que estão chegando mais recentemente. Muitos latinos estão chegando lá, muitos vietnamitas também foram para Montreal. Aí nós dissemos, tudo bem, mas algumas pessoas moram aí nessa parte antiga da cidade, tem apartamentos caríssimos lá. Então, como é que é o dia a dia dessas pessoas? Porque isso acontece toda noite. Isso 11 meses por ano, então é algo permanente. Normalmente esse tipo de projeto você faz por 1 ou 2 semanas, mas esse projeto aqui é permanente. Então toda vez que o sol se põe, você vai poder ver essas projeções. Mas aí, se a gente colocasse muito som, poderia incomodar as pessoas que vão passear com o cachorro à noite, que vão ter que ficar ouvindo o mesmo som todo dia. Então, imagina, ouvir 1, 10 vezes talvez já incomode. Agora, imagina ouvir milhares de vezes a mesma coisa. Aí nós nos dissemos, bom, a maioria de nós tem esse retângulo aqui. E os adolescentes são muito ligados ao seu retângulo, ao seu celular. Então, as crianças, os adolescentes, não querem se mexer. Elas ficam grudadas na telinha do celular. E, na verdade, é interessante. O iPhone tem 11 anos. O iPhone só tem 11 anos. Então, é novinho, mas nos mudou totalmente. E quando nós caminhamos nas ruas, nós tendemos a caminhar assim. Ou seja, a gente não olha para cima mais. Então, esse projeto tem a ver com isso. Tudo bem, você não precisa largar do celular. O celular é importante. Todos os meus segredos estão aqui. Os meus códigos, a minha
conta celular, as minhas fotos secretas, todos os meus segredos estão no meu celular. O celular se tornou um objeto íntimo. Você não precisa abandoná-lo, pode usá-lo. Então, você pode baixar um aplicativo gratuito e nesse aplicativo, vou mostrar para vocês o que ele faz. Ele usa o GPS, o sistema de posicionamento global do telefone, então ele usa o GPS para te dizer onde é que você está e aonde você deve ir na parte antiga da cidade para ver esses diferentes painéis. Em 2016, nós abrimos 20 desses locais e um ano depois, 2017, para o grande aniversário da cidade, colocamos 5 mais. Então agora temos 25 locais diferentes de projeção. Ou seja, você tem que, de fato, caminhar para vivenciar isso. E você pode, então, baixar esse aplicativo no celular, mas não tem problema se você não vai até a parte antiga. Tem geolocalização. Ou seja, é um projeto imersivo, é um projeto interativo, mas também é um projeto proativo. Você tem que sair, caminhar alguns quilômetros. Ou seja, é preciso de mais de uma noite. É preciso umas 3 noites, mais ou menos, para conseguir ir até os 25 locais. Então você chega lá, aí você... Bom, se você for o primeiro a chegar a um desses 25 locais, você aperta no play. E quando você aperta no play, a projeção começa. Em alguns locais, até mesmo as luzes da cidade diminuem. Então você se sente poderoso, porque com o seu celular você consegue apagar luzes da cidade. É uma coisa meio estranha até. E aí o som vai sair do celular. Então se sugere fazer esse tour com fone de ouvido, mas eu já vi uma família inteira em torno de um celular ouvindo. Então, isso nos permite fazer isso em vários idiomas ao mesmo tempo. 4 idiomas. Claro, francês, inglês, espanhol e mandarim. Na verdade, temos uma relação muito próxima com os diferentes níveis governamentais que nos ajudaram a produzir tudo isso, porque tudo é gratuito, é para todos. Mesmo se você não tiver um celular, você pode vivenciar um certo nível, a parte visual. Mas se você tiver um celular, você pode se aprofundar, então, nessa compreensão. E nós estamos trabalhando de perto com a Secretaria de Turismo de Montreal e pedimos a eles se nós poderíamos incluir 4 idiomas e pedimos quais seriam os 4 melhores idiomas para os turistas de Montreal. E aí identificamos que seriam inglês, francês, espanhol e mandarim. Bom, infelizmente não temos português, mas vocês podem ter outras línguas. A questão é a seguinte: você enxerga esses personagens que saem das paredes e não é de um arquivo. Nós fizemos como se fosse um filme com os nossos atores e também os figurantes. E a maioria são personagens anônimos que saem das paredes. Eles falam, eles não falam, a gente os escuta pensando. Então é algo muito íntimo. Eles não têm que falar, gritar. Eles sussurram, na verdade, através do celular. E isso traz uma certa calma, uma certa tranquilidade e poesia para a cidade. Eu acho que um dos desafios do século XXI é nos acalmarmos, porque a gente fica sempre empolgado demais. Eu não sou um bom exemplo, porque eu sou um cara bem agitado, mas nós temos que realmente nos acalmar. Os nossos ancestrais viviam num tempo diferente do nosso. O tempo naquela época era bem mais lento. Então, nós queremos dar esse ritmo ao trabalho. Ou seja, não tem nada que fica piscando, não é nada rápido, tipo filme de ação. Não, é mais lento. E é um desafio. Nós dissemos para nós mesmos, bom, quem sabe o adolescente vai chegar e vai dizer, que chatice, a coisa não se mexe. Não, os adolescentes ficam lá. E emoção é algo que leva tempo. E é espetacular em si, porque fala no meu idioma
mas isso traz uma certa poesia. Eu acho que todos nós, o público em geral, queremos realmente trazer a poesia de volta para a cidade. E é bacana quando a gente tem parques lindos, com esculturas lindas. Há uns 2 meses eu estive em Paris para ver o Museu de Rodin, esse escultor famoso, que é tão poético e que está por toda a cidade. Eu acho que hoje em dia nós estamos voltando para isso. Nós queremos o retorno da poesia para as cidades, mas um tipo diferente de poesia. Poesia ligada com a tecnologia. Vamos dar uma olhada, então, no que é possível fazer com esse aplicativo de celular. Então, faz a geolocalização, a gente tem aí um mapa da cidade antiga. Então, temos aí então a localização desses painéis que são projetados e temos outras características aí, outros recursos, coisa que a gente pode ver não só à noite, mas de dia também. Vemos aí pontos de interesse. Temos 25 pontos de projeção, mas há centenas de locais interessantes. Então, vemos aí pontos de interesse, onde historiadores falam com você, e aí fizemos realidade aumentada. Estamos aí, a gente aperta o botão, e através do celular ou do iPad, nós podemos ver como era esse lugar há 100 anos. Através de fotos, pinturas, arquivos. Então, se eu vou a Montreal como um visitante, a grande maioria das pessoas que usaram o aplicativo nos primeiros anos eram pessoas de Montreal mesmo. E esse era o objetivo. O primeiro objetivo do projeto era fazer com que as pessoas se orgulhassem de novo da sua cidade. Nós queríamos mais uma vez nos orgulharmos. Muitas pessoas falam de política, de problema social, estão insatisfeitas, que a coisa é complicada, é difícil. Tudo bem, há desafios sociais. Mas nós temos uma cidade que é ótima de se morar e queremos ter orgulho desse lugar. E a melhor forma de se orgulhar é saber de onde de onde viemos. Por que esse lugar é tão bom? Bom, talvez porque nossos ancestrais tenham criado um lugar para nós. E nós agora estamos tentando criar um lugar para as crianças que vêm depois de nós. Então, com o aplicativo, você pode vivenciar à noite, é claro, aquelas projeções que são espetaculares, mas durante o dia, ou inclusive no meio da noite, se você chegou como turista e não consegue dormir por causa do jet lag, há 80 pontos de interesse. Esse edifício, essa grande personalidade morou ali ou nasceu ali. Então é um pouquinho mais histórico, é um pouquinho mais factual do que as projeções gigantes. E também temos 20 pontos com realidade aumentada. Eu aperto ali e enxergo. Tem um lá no aeroporto, na verdade 2 no aeroporto. Então a gente vê lá como é que começou a construção do aeroporto, o primeiro voo. É algo contínuo, porque em Montreal há uma tendência. Todos querem participar desse projeto, Cité Mémoire. Então, nesse outono, estamos criando o Cité Mémoire Centro. Então, esse projeto, na maior parte, está na parte antiga da cidade e agora estamos indo mais para o centro. Então, estamos fazendo um sobre a Place Vieux-Marie, que foi uma praça criada em 1962, que foi o início da modernidade na cidade. É histórica, mas é uma história bem mais próxima de nós. Okay, but this idea to
essa ideia de trazer de volta a poesia para a cidade, eu acho que o que isso faz é criar um elo emocional entre os visitantes, pessoas tanto de Montreal quanto turistas. Então esse elo emocional entre eu, hoje, no presente, eu sou ótimo com essa minha tecnologia, e um elo, uma ligação com aquelas pessoas que viveram há centenas de anos. E pessoas que têm algo a me ensinar, algo básico. Então, as cenas foram escritas por um dramaturgo, Michel Bouchard, que é o nosso Garcia Marques. É um dramaturgo muito importante e ele sempre escreveu do ponto de vista de alguém. Às vezes é um personagem histórico sobre o qual a gente lê nos livros de história, mas na maioria das vezes são pessoas anônimas que vivenciaram algumas situações na mesma época desses personagens históricos. É claro que eles lutam com a história da sua própria vida e elas têm as suas emoções. E isso nos dá uma emoção também. Então a ideia não é dar uma aula de história nas ruas, porque não é o lugar certo para dar uma aula de história. Vocês não vão querer que as pessoas guardem as datas, os fatos. No final não tem prova. Não, a ideia simplesmente é acender a imaginação das pessoas. Jean Mans. 5 minutos. Jean Mans estava na Maison Neuve, na Casa 9, e ele foi o cofundador da cidade. E só há pouco tempo reconhecemos isso. Durante séculos, um homem fundou Montreal. Mas aí, há uns 2 anos, vimos, não, na verdade, uma mulher também. Ela foi a cofundadora da cidade. E ela era uma mulher muito forte. Ela veio da Europa, da França. Veio para esse país onde não havia nada. E ela realmente era muito corajosa. E como é que as mulheres são tão fortes em Quebec, no Canadá, em Montreal? Nós temos mulheres muito fortes no poder político. Em toda parte, as mulheres lá realmente são fortes. Isso não aconteceu apenas nos últimos 20 anos, é por causa da Jean Mans, é por causa daquelas mulheres. Então, para que isso toque as pessoas, e depois elas voltam para casa, e aí elas vão procurar a Jean Mans no Google, e aí eles vão descobrir todos os fatos e mais detalhes históricos. Então, nós normalmente temos uma cena de 5 a 6 minutos e logo depois temos um texto de 30 segundos com mais fatos. Aí um outro ator conversa com você sobre a Jean Mans, dizendo, ela morou aqui nesse ano, ela fez isso, ela fez aquilo. Então, com isso conseguimos ser mais emocionais nas cenas, para tocar as pessoas de fato, e depois, se você acha que não é o suficiente, tem um mais lá, para você receber mais informações. E aí aparece uma outra voz de um ótimo ator que vai conversar vai falar sobre a Jean Mans de forma mais aprofundada. É claro que mais de 600 pessoas trabalharam nesse projeto. São quase 6 horas de filmagens originais. Imagina, é como uma minissérie de 6 horas em 4 idiomas, projetada em 25 locais diferentes. Alguns desses painéis, a maioria desses painéis são externos e alguns são internos. Num hotel famosíssimo, o Hotel Fairmont, Queen Elizabeth. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos. No hotel, nós temos tipo um lounge, um hall, e nós projetamos nas 4 paredes do hall. Montreal era famosíssima. Na década de 40 era tipo Las Vegas, porque tinha muito jazz, se bebia muito álcool.
E tinha muitos espetáculos que aconteciam lá. É claro que em 76 tivemos a exposição lá, a Expo 76, e isso mudou. E esse painel aqui tem mais ou menos meia hora, e o objetivo não é chamar sua atenção total. Não, você fica ali, toma um drink, é bem devagar, e aí vai mostrando diferentes eras de Montreal, diferentes eras da história da cidade. Nesse hotel, John Lennon e a Yoko Ono ficaram trancados lá num quarto, deitados, pela paz. Foi na época da Guerra do Vietnã. Eles fizeram isso nesse hotel. E isso a gente projeta numa das paredes. E num outro lugar, num corredor, nós temos aí um rio interativo. No hotel. Então as pessoas caminham ali e tem sensores de presença, e aí você pode fazer as imagens se mexerem. As crianças adoram. Na verdade, é complicado para os pais, porque a criança não vai querer saber de sair desse corredor. E para terminar, eu gostaria de mostrar a vocês. So about 600 people work on this project. Umas 600 pessoas trabalharam então no projeto original. Agora ele tem crescido. Eu vou mostrar para vocês um making of do projeto. Porque sim, é como rodar um filme, mas aí você tem que instalar 20, como se fossem 25 diferentes cinemas no ar livre. E o objetivo é fazer com que desapareça. Durante o dia você não enxerga nada. Durante o dia você não vê nada, nada de técnica. Tudo fica escondido.
I just have to mention before Eu finishing. gostaria de mencionar, antes de concluir, que todo esse projeto foi produzido por Martin Laviolette, que se tornou um bom amigo, não está aqui conosco. Martin Laviolette fundou essa ONG chamada Montréal en Histoire, que é uma ONG dedicada a promover a história para o público em geral. E é claro que eu criei o projeto com Victor Pion e Michel Marbouchat, que são os outros criadores desse incrível projeto. Era isso, muito obrigado. Eu gostaria, então, primeiro de agradecer aí ao Michel, dizer que o que ele nos apresentou aqui é uma coisa maravilhosa, fantástica, e tenho certeza que grande parte desse público que está aqui veio exatamente para conhecer parte do teu trabalho. Só aproveitar também e agradecer ao Paulo e ao Anderson, da Secretaria de Governança aqui da Prefeitura, que fizeram um trabalho, um esforço para que o Michel estivesse aqui. Eu vou fazer uma pergunta bem de quem está na área pública e gosta de ver bons projetos e executar. Um projeto dessa grandeza, ideias fantásticas, como com certeza tem, além destas, entre o início, o sonho, a projeção e a realização, existe uma necessidade muito grande de recursos. Então, uma pergunta simples: como mobilizar investidores para a arte e para a cultura? Como esse trabalho é feito? Seria isso. Actually, it takes time. Na verdade, leva tempo. Nós encontramos centenas de pessoas. No início era só uma ideia. Nós nos reunimos com diferentes empresários, muita gente do governo também. Bom, o projeto custou cerca de 200 milhões de dólares canadenses. É um projeto enorme, mas às vezes nós podemos fazer projetos menores. Tecnologia custa muito dinheiro, mas é possível, às vezes, fazer um projeto menor. Nesse projeto, bom, era para comemorar os 375 anos da cidade. A gente queria fazer algo maior. Então, eu fiz umas 200 apresentações, eu acho, sobre o projeto. Fiz apresentações em telões e o pessoal do governo canadense, da província, que seria o equivalente ao estado, né, Quebec, e também a prefeitura, todos se envolveram. A Secretaria de Turismo de Montreal, várias diferentes secretarias ou órgãos se envolveram. O grande patrocinador foi o Banco de Montreal, que contribuiu com 80 milhões. E foi importante para nós, e aconteceu assim, e ficamos muito satisfeitos porque o Banco de Montreal queria realmente participar desse projeto. Porque o banco, e tem motivo, porque o Banco de Montreal foi o primeiro banco do país, é um banco histórico. It was really fitting. Então, realmente, ele se encaixava perfeitamente no projeto. Então, uma das cenas, um dos painéis, é projetado exatamente no edifício, no prédio do Banco de Montreal. Mas eles deixaram a gente fazer o que a gente quisesse. A gente não fez um painel exatamente sobre o banco, mas sim sobre a era industrial. É claro que nós mencionamos o Banco de Montreal, mas nós tivemos a liberdade de todas as pessoas que subsidiaram o projeto. Então, eles confiaram em nós, nós trabalhamos com grandes historiadores, ou seja, tudo realmente tinha o selo de garantia dos historiadores. A gente não disse nada de estranho, ou seja, tudo era realmente fato, real. Mas eles nos deixaram fazer algo artístico e poético na cidade, o que não é muito comum. Mas eu acho que a longo prazo, todos acabaram se dando conta de que era assim que a coisa tinha que ser feita.
as pessoas já estão cansadas de propaganda, de publicidade. Nós temos muita publicidade na vida. Quando a gente liga a TV, tem anúncio. Onde a gente vai, tem publicidade. Num projeto como esse, não deveria ser simplesmente mais uma publicidade para a prefeitura. Deveria ser algo além disso. E todos que subsidiaram o projeto entenderam isso. E, na verdade, toda vez que a gente procurava alguém para pedir dinheiro, eles diziam, olha só, é exatamente o que a gente precisa. Nós precisamos contar a nossa história, nós precisamos tocar na emoção. Então, nós chegamos na hora certa, com o projeto certo. Bom dia a todos. É um prazer ter-vos aqui na nossa cidade de Gramado. Espero que estejam gostando e sejam todos bem-vindos. Ao Paulo, ao Michel, complementar o que disseste, que através da tecnologia trazer a poesia de volta às cidades, né? Uma maneira atual de impulsionar o turismo cultural e também uma cultura localizada de cada etnia. Então, a importância que teria e como impulsionar esse turismo cultural aos tempos de hoje. I think there's a new Eu acho que há uma nova expressão que tem sido utilizada, é uma viagem de aprendizado. Nós queremos viajar por lazer, nós queremos viajar para nos distrair, mas nós queremos mais. Nós queremos também aprender sobre a cidade. Toda vez que nós, tem certeza, toda vez que a maioria das pessoas aqui viaja muito, vocês trabalham num setor bacana, não é? Então, o que a gente faz quando chega numa cidade nova? Primeira vez em Paris, o que vocês vão fazer? Vão caminhar, não é? Então a gente caminha pelas ruas. Onde é que está a Torre Eiffel? Então, nós queremos descobrir a cidade, nós queremos aprender sobre a cidade, e aí queremos aprender sobre as pessoas. Então, essa viagem com aprendizagem é a nova forma de viajar. Ou seja, a gente quer um pouquinho de lazer, a gente quer ir para lugares lindos, com natureza. Agora, se você vai para uma cidade, um lugar com cultura, a gente vai querer aprender sobre essa cultura. Então, como é que nós podemos oferecer essa experiência de aprendizagem sem ser uma coisa antiga, como um livro empoeirado, mas sim algo que seja incrível para todo mundo, especialmente para crianças? Então, através da tecnologia, mas de forma muito humana também. O que tem nesse projeto e nos meus projetos? Isso tem a ver com o lado mais humano das coisas. E uma coisa que eu não mencionei foi que para esse projeto, o Cité Mémoire, nós criamos 12 livrinhos, como se fossem revistas, para as escolas em Quebec. So, not the primary and not the university, the one between the high school. Seria para o ensino médio. Então, criamos esses livros para o ensino médio. Is teacher of history in Então, os Quebec. professores de história em Quebec têm acesso então a esses 12 livrinhos sobre a história de Montreal. E eles podem usar esses livros. Normalmente eles têm que comprar, mas a gente também pode... Bom, normalmente eles têm que cobrar. No caso, aí nós demos esses livros. Então, pelo fato do projeto ocorrer todos os dias, toda a noite, durante o período escolar, então muitos grupos do Canadá vão até lá com o professor de história para ver o projeto. E aí nós temos uma equipe lá toda noite com alto-falantes, com caixas de som que vão junto com esse grupo. Então, essa ligação entre escolas e diversão, rua, eu acho que é algo bem importante. Well, I'll say it in English because I trust someone is translating. Eu vou falar em Vou falar em inglês. inglês porque imagino que que existe a tradução. So the first time I saw the project, A primeira vez que eu vi o projeto, há 2 anos,
eu me apaixonei. Aí o ano passado a gente teve essa missão de Gramado lá, e aí nós compartilhamos as suas ideias inspiradoras com o grupo, e agora estamos compartilhando essas ideias inspiradoras aqui. Então, depois de ficarmos todos impressionados e inspirados, a gente talvez fique motivado em pensar como aplicar essa tecnologia aqui no Brasil, nas nossas cidades. A questão é, você já mencionou que o projeto pode ser adaptado a diferentes tamanhos e diferentes modelos. I wonder, for example, if we would be making a project. Por exemplo, se nós fizéssemos um projeto desse, mas numa versão reduzida, numa cidade como Gramado, por exemplo, usando talvez só um ou dois desses painéis, ou uma ou duas projeções em algum ponto de interesse, é possível que quando criarmos isso, a gente use o pessoal local. Como é que isso funcionaria? Qual seria o processo para fazer com que a coisa acontecesse? Só para a gente ter uma ideia se dá para fazer isso aqui agora ou no futuro, como é que podemos planejar caso queiramos aplicar esse tipo de projeto numa cidade, por exemplo, como Gramado? Olha, na verdade, para mim, não é o formato que é importante. É como um pintor. Se a gente olhar, por exemplo, Salvador Dalí, ele fez pinturas muito grandes. Uma vez na Europa, no museu, eu vi uma pintura de Dalí bem pequena. E era tão impressionante e tocante quanto um quadro grande. Ou seja, a questão não é tamanho, a questão é tocar as pessoas. É claro que nós podemos fazer... Nós temos que fazer um projeto específico para o local. E para isso, vocês têm que ouvir o lugar. É o lugar que vai lhe levar à criação do projeto. Então, a primeira coisa seria caminhar aqui pelas ruas de Gramado e aí perguntar-se o que o lugar nos diz. E é claro que nós trabalhamos com um dramaturgo famoso lá em Montreal. Agora estamos desenvolvendo um projeto numa cidade um pouquinho maior que Montreal, em Paris. Eu lá estou trabalhando com Alexandre Jardin, que é um romancista muito famoso lá na França. É claro que a gente pode trabalhar com atores franceses e vamos fazer as filmagens lá na França. Então, a nossa equipe básica é de Montreal, mas vamos fazer o projeto na França, é claro, com franceses. Seria exatamente a mesma coisa aqui em Gramado, em São Paulo, ou seja, porque aqui a cultura é muito rica, a cultura local é muito rica. E como vocês mencionaram, aqui tem muita gente de origem alemã, italiana, há muitas camadas de cultura aqui. E a gente não pode fazer isso a partir de Montreal, porque não conhecemos a cultura local. Então, vocês têm que trabalhar com pessoas do lugar, historiadores do lugar, escritores do local, atores do local. Eu acho que essa é a melhor forma de considerar esse tipo de projeto. Para mim, como artista, o resultado é importante para o público. Eles vão ver o quê? O resultado. Mas, para mim, o mais importante é o processo. Eu estou num processo agora, estamos conhecendo pessoas. Então, o que eu vou me lembrar no futuro é o processo. A diversão que eu tive, tudo que aconteceu. Então a ideia é conectar as pessoas e também conectar culturas. E recentemente eu fiz um projeto pequeno que era o tamanho de um palco para o Museu de Belas Artes de Montreal. Vai ser itinerante, é o primeiro passo de uma exposição maior de um estilista de moda. É sobre a Lady Macbeth. É muito dramático, mas o projeto é pequeno. Então, o tamanho não é problema. É mais o coração.
colocar o coração naquilo que você faz. Eu acho que nós temos agora ainda mais uns 5 minutinhos. Podemos abrir aqui para perguntas da plateia. Então, fiquem à vontade. Bom dia, meu nome é Elvis César, eu sou prefeito de Santana de Parnaíba, São Paulo, uma cidade histórica, o maior patrimônio histórico do estado de São Paulo. 220 unidades habitacionais da época do século XVI e XVII tombados. Eu gostaria de ressaltar se foi só esse projeto foi apenas realizado, perguntar, aliás, no Canadá, e quais outras cidades foi realizado. Verificamos que o montante aplicado no projeto é significativo e também se em escalas menores, em consórcios de cidades, esse projeto poderia ser aplicado com um investimento menor. Actually we developed that in Montreal. Sim, na verdade, o projeto foi desenvolvido em Montreal e realmente suscitou muita atenção. Podemos ter um projeto com Tóquio, agora temos um projeto com Paris, e cidades nos Estados Unidos, mas leva muito tempo. Nós começamos a conversar sobre esse projeto em 2011 e ele foi inaugurado em 2016. É como fazer um longa-metragem. Leva quase 5 anos só para conseguir o dinheiro e o interesse. Em Montreal, nós queríamos que fosse gratuito e realmente recebemos apoio do governo. No projeto não tem nenhuma publicidade, só tem o logotipo do Banco de Montreal. Então aparece 6 segundos lá o logotipo do banco, mas é a única coisa. Em Paris foi diferente, lá a gente teve que gerar dinheiro. Então, em Paris, provavelmente teremos anúncios. Um anúncio durante 30 segundos, por exemplo, um logotipo. Então, estamos pensando como é que a gente vai ganhar dinheiro lá. Mas o primeiro objetivo não é ganhar dinheiro, não. É algo que queremos oferecer. Tem mais a ver com algo sem fins lucrativos, mas tudo é possível. O que é ótimo em Montreal é que não é algo exclusivo. Mesmo o sem-teto, que não tem celular, um sem-teto pode vivenciar a parte visual. Alguns painéis também têm som, então mesmo as pessoas muito carentes podem vivenciar esse projeto. Eu estou trabalhando agora para um projeto em Beijing, em Pequim. Lá eles querem gerar dinheiro. Vai acontecer numa floresta. Aí eles vão fechar essa região. Aí as pessoas vão ter que pagar a entrada. É uma outra maneira de fazer um projeto. Talvez na cidade de vocês, na sua cidade, nesses prédios históricos, você possa fechar uma parte ali, quem sabe cobrar para as pessoas entrarem lá. Mas eu diria que... Como é que a gente vai fazer com que as pessoas se interessem por história? Temos que encontrar uma forma também de suscitar interesse junto ao governo, aos anunciantes, para dar de graça para as pessoas. Sempre seria melhor, para que seja para todos, realmente. Realmente leva muito tempo. A gente não pode desenvolver isso amanhã, aqui em Gramado ou na sua cidade. Mas é preciso perseverar. Então qualquer coisa é possível. E eu acho que estamos numa era em que queremos sonhar. E queremos sonhar não apenas em telas, mas na vida real. Queremos sonhar acordados. Então, esse tipo de projeto faz com que as pessoas saiam para o mundo real e para o mundo dos nossos ancestrais. Se eu puder complementar, até porque eu tive a oportunidade já de ver esse projeto de várias formas, eu acho que há uma possibilidade interessante de ajustar o tamanho do projeto ao tamanho do orçamento. Tá? Então, dá para fazer uma projeção central, a gente pode envolver, por exemplo, um parceiro, escola de cinema, ou alguma coisa assim que de repente ajuda na produção do vídeo. A gente pode
envolver universidades, então de repente não ter o custo de formação de conteúdo, porque você tem um parceiro na construção dos conteúdos. A questão tecnológica, muitas vezes, em vez de ter especificamente as projeções, você pode ter um sistema de Wi-Fi utilizando, como ele comentou, o telefone, apresentações com áudio. Você pode ter as apresentações de realidade aumentada, onde através do seu telefone você vê como era aquele prédio ou aquela rua 100 anos atrás ou 200 anos atrás. Então, existem várias coisas que a gente pode ajustar para o tamanho da cidade, ou o tamanho do projeto, ou o tamanho do próprio orçamento. If I may, I saw a couple of years Bom, ago. há uns 2 anos, na Grécia, eu vi um projeto super simples. Nós estávamos numa região muito grande, com pedras, um monte de pedra, mas era um sítio arqueológico. Então, enquanto eu caminhava ali, eu não entendia nada, porque para mim era um monte de pedra. Mas aí à noite, simplesmente colocaram luzes. E aí tinha uma mulher muito bonita, e a mulher começou a conversar conosco com um pequeno controle remoto, e aí ela ia acendendo. Olha só, aqui vocês veem as fundações de uma casa. E era luz, luminária, simples, nada de alta tecnologia. E foi uma visita incrível. Eu sempre me lembro dessa visita. Então, às vezes, muitos grupos de teatro vieram falar comigo, queriam vídeo, projeção, tecnologia. Às vezes eu digo, olha só, isso tudo é muito bacana, mas qual é o objetivo? Quem sabe você faz isso com jogo de sombras. O ator, então, projeta a sua sombra, então é teatro de sombras. E será tão interessante quanto. Então, a tecnologia não é um meio em si. Você pode utilizá-la. Se utilizá-la, tente utilizá-la bem, de forma humana, mas dá para fazer isso com luzes também. Só mais uma última coisinha. Eu criei a Tempestade do Shakespeare num teatro lá em Montreal. E nós fizemos uma turnê mundial usando essa tecnologia. Alguns dos personagens eram hologramas que interagiam com gente de verdade, realmente alta tecnologia. E quando nós lemos sobre Shakespeare, quando ele escreveu A Tempestade, ele tinha ouvido falar de uma nova tecnologia na época dele, que estava acontecendo lá na França. Eles estavam fazendo teatro interno. Naquela altura, o Shakespeare fazia teatro ao ar livre, durante o dia. Mas os franceses estavam fazendo teatro dentro de um prédio. Aí podia ficar escuro. Então, se eu pegar uma vela, e se eu esconder a vela, eu posso fazer você aparecer. E aí eu posso fazer você desaparecer. Ou seja, foi a tecnologia mágica do Shakespeare. Então, nós simplesmente pegamos essa vela, a tornamos tecnológica, mas é o mesmo objetivo. Ou seja, fazer com que as pessoas fiquem maravilhadas e atraindo, então, as pessoas para a emoção do local. Ou seja, pode ser uma coisa muito simples, ou pode ser algo tão tecnológico quanto o nosso projeto CT Mémoire. Mais uma questão. Bom dia, eu sou Sandro Weber, de Dom Pedro de Alcântara, cidade do norte gaúcho, litoral norte, uma cidade de menos de 3 mil habitantes, de colonização alemã, e gostaria de saber se essas projeções que foram feitas em Montreal, se são projeções holográficas, e se não for, se elas podem ser feitas com projeções holográficas. Na verdade, esse tipo de projeção não existe ainda, mas eu faço peças de teatro com simulação de holografia. Eu fiz muitos peças de teatro que fazem turnê, e para o Cirque du Soleil eles
Tem um espetáculo permanente lá em Las Vegas sobre o Michael Jackson, chamado One Michael Jackson, e eu faço o número final. Aí o Michael Jackson aparece como um holograma, mas na verdade é uma simulação. Mas o cinema é uma simulação de movimento, não é real. É todo um aparato tecnológico que cria vida. Então é a mesma coisa. Então, mas ao ar livre é complicado. Porque temos reflexos e temos a questão plástica. Vento seria um problema também. Então, em fevereiro, nós fizemos um espetáculo lá no Museu de Belas Artes de Montreal. Fizemos lá uma projeção com simulação de holografia, mas era algo dentro do museu. Nas ruas, nesse projeto aí, é só projeção. A diferença é que a gente não projeta numa tela, e sim numa parede, que tem história, uma parede que tem alma, porque todos os tijolos foram pintados pelo tempo, por assim dizer. Não, a gente não toca no muro, tudo fica no local. Por exemplo, na sua cidade, tudo é feito no local. Ou seja, são artefatos lindos, não vamos fazer nada, nem vamos tocar. Então, só ao projetar numa superfície de tijolos, terracota, cerâmica, isso dá vida à projeção. E eu sempre filmo com um fundo escuro. Então a gente não usa a parede como uma tela. A gente sempre tenta fazer com que a tela desapareça. Então são elementos de filme, de projeção, sem tela. Então isso como se saísse das paredes. E nesse projeto desenvolvemos uma tecnologia de iluminação pelas laterais. Então se o ator está ali, está no escuro, aí lentamente o ator entra na luz. Então o efeito na parede é como se o ator estivesse saindo da parede. Cria esse efeito. Mas não é holográfico, e tudo está escondido. Os projetores, se a gente projeta na parede, o projetor está na frente, do outro lado, a gente não enxerga nada. E as pessoas ficam olhando, assim, procurando onde é que está o projetor. E algumas coisas é projeção de trás. A gente projeta de trás, mas é uma parede de tijolo, é impossível projetar de trás. Algumas pessoas pensam que é isso. Então, às vezes, dá para fazer mágica com coisas simples. Então, a ideia é melhorar o lugar, não só colocar um telão. A gente já tem tela que chega, a gente tem tela no celular, a gente não vai querer colocar mais tela ainda na cidade. Nós precisamos da realidade da cidade e alguns elementos de realidade virtual, personagens, objetos que saiam das paredes para habitar a cidade. Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Eu sei que existem várias pessoas interessadas em fazer perguntas ou esclarecer suas dúvidas ou mesmo conversar mais sobre esse tema. Então, gostaria de colocar à disposição de vocês o nosso contato, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, CCBC. Então, meu nome é paulo.decastro@ccbc.org.br. Fiquem à vontade, vocês das suas cidades ou alguém que tenha algum interesse no projeto, fazer contato conosco e através da Câmara faremos o contato, facilitaremos o contato de vocês com o Michel. Então, agora para a nossa última pergunta. Bom dia, eu me chamo Yara Sartori, eu sou diretora de eventos aqui da Gramado Tour, que é a autarquia responsável por todos os principais eventos da cidade de Gramado. Obrigada, Michel, pela experiência compartilhada conosco. E eu gostaria de fazer uma pergunta que, para mim, é muito importante. Num projeto como esse, que reúne história e projeção mapeada, em termos financeiros, onde está o maior investimento?
na produção de conteúdo ou nos equipamentos e na manutenção do projeto? I would say Eu diria que, do ponto de vista de orçamento, eu diria que o maior custo é o equipamento. Porque o equipamento fica instalado lá de forma permanente. Então temos que adquirir os equipamentos, e em Montreal a gente tem inverno, temos verão. Então todo o equipamento fica protegido dentro de caixas especiais que nós inventamos, que aquece, resfria, sem gerar umidade. Então, a compra do equipamento é um custo altíssimo. Agora, se vocês quiserem fazer um evento de 2 semanas, a gente pode locar o equipamento. E isso reduz o custo. Agora, se quiserem uma instalação permanente, eu diria que em 20 milhões, 1/4 foi produção. Produção de conteúdo. Você tem que pensar que são 6 horas de conteúdo original, fazer a filmagem com atores e muitas vozes. Temos mais de 100 vozes em francês, 100 vozes em inglês, um pouquinho menos em espanhol e mandarim. Mas 1/4 do custo é a produção de conteúdo. Pessoalmente, eu acho que nesse tipo de projeto a gente investe muito em tecnologia e não o suficiente em conteúdo. Então, a gente trabalha com pessoas que não têm necessariamente muita experiência. Então, num projeto desse tipo, você precisa de um autor muito bom, alguém realmente que escreva muito bem. Então, você tem que pensar que a pessoa que lidera a criação tem que ser alguém realmente muito experiente. E tudo bem, é interessante usar a tecnologia. Agora, se você não tiver conteúdo, muitos projetos desse tipo têm muita tecnologia, surpreendem muitas pessoas, mas não tem muito conteúdo. Eu acho que essa é a novidade, usar a tecnologia com conteúdo e com emoção. Eu acho que é onde nos encontramos agora. Todos nós já vimos fogos de artifício. É lindo, eu adoro fogos de artifício. Eu digo, puxa vida, que lindo. Mas depois de ver os fogos, eu digo, foi bacana, aquele vermelho, estava lindo, mas depois disso, o que acontece? Para mim, era algo muito legal, na hora, um uau, mas algo que não fica muito tempo comigo. Eu acho que nós temos que criar esse elemento de maravilhamento. É claro que o Cirque du Soleil querem maravilhar as pessoas em cada minuto, mas tem que ser um maravilhamento, um uau cheio, não vazio. Tem que ser uau, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter uma certa profundidade. Eu acho que ficar maravilhado é algo importante, porque todos nós, quando nós vemos algo que nos maravilha, abre-se uma portinha, que é a portinha da minha infância, daquela criança que ainda está em mim. E quando essa porta é aberta porque eu vejo algo que me maravilha, esse é um momento para nós, artistas, pessoas que fazem conteúdo, de se aproveitarem desse momento, dizendo, tudo bem, essa portinha se abriu, agora eu consigo colocar aí dentro valores, conteúdos, emoções, porque você está pronto. Então, esse maravilhamento deixou você pronto para isso. Eu diria que sim, invistam em tecnologia, invistam nesse lado mais espetacular, mas o conteúdo é importante. Eu gostaria de, com isso, agradecer aqui primeiro os meus colegas Luia Barbacor, José Carlos Almeida e especialmente Michel Lemieux por essa sessão. Michel, merci beaucoup. Thank you very much. Acho que todos ficamos muito inspirados. We all got very inspired with your presentation, and we hope to maybe see some of your projects here in Brazil. Muito obrigado. Agradecemos aos mediadores, o Paulo de Castro Reis, ao Luia Barbakov e a José Carlos Almeida, e também ao nosso palestrante.